Um dos grandes medos do brasileiro hoje é com os crimes digitais. Tem notícia todos os dias e cada vez que fala num grande vazamento, a pessoa já fica preocupada se de alguma forma isso vai chegar até ela, vai prejudicar essa pessoa. Nós vamos falar sobre esse assunto com quem trabalha no ramo, Hélio Augusto Abreu. Ele é advogado, especialista em direito digital, também trabalhou com tecnologia há muito tempo, então ele tem a formação completa para tratar desse assunto, conversando com a gente aqui a partir de agora. Temos mesmo razão para ter medo quando você vê no jornal à noite aquela chamada, mais um grande vazamento de dados? Sem dúvida, Vili. Primeiro, obrigado pelo convite, João e Vili. É um prazer estar aqui na Band. É um assunto que nos incomoda todos os dias. Eu que atuo nessa área do direito, eu acabo recebendo muitas solicitações de clientes preocupadíssimos, pessoas de idade e não só pessoas de idade, jovens também, que receberam ligação de banco e acreditaram que era do banco e passaram de alguma forma algumas informações e quando perceberam a conta corrente tinha sido devassada. Existe um problema cultural do brasileiro, eu diria como um todo do ser humano, né? Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei de 2018. Ela teve um período de adequação, que é o período de vacatio legis, que a gente chama. Em 2020 entrou em vigor, em agosto de 2020. Nós estamos em outubro de 2025, ou seja, 5 anos se passaram e as empresas ainda estão se adequando a essa lei. Vamos analisar a lei por 2 aspectos. Primeiro, o aspecto do titular de dados. O titular de dados ganhou um conceito junto à Constituição Federal, artigo 5º, direito de ir e vir e tudo mais, também o direito fundamental da preservação da privacidade. Então, tem um termo na Lei Geral de Proteção de Dados que ela pouca gente conhece, que é autodeterminação informativa, João e Vili. O que é isso? O João vai lá numa farmácia, vai fazer uma compra de um remédio e a farmácia pergunta, o senhor quer CPF na nota? Para ganhar um trocado do plano de governo, se você estiver interessado, pode passar. Às vezes você ganha um desconto pelo convênio com o laboratório. Agora, se for para comprar uma pasta de dente, uma escova de dente, você não precisa passar absolutamente nada dessas informações. Só que as pessoas estão acostumadas a passar e daí você acaba sendo assediado por alguém que acessou aquela base de dados da farmácia ou do comércio qualquer, com ofertas de outros produtos. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um motivo para existir. A GDPR, que é a Lei Geral da Comunidade Europeia, que serviu de modelo para a nossa lei, ela nasceu por 2 aspectos, por 2 situações, 2 ocasiões que vocês vão lembrar bem. A primeira foi aquela eleição do Brexit, que pelo fato de terem vendido um banco de dados enorme com informações cadastrais de jovens que não obrigatoriamente precisavam votar, mudou o curso da eleição e o Brexit saiu vencedor. Então ficou comprovado que se os eleitores não tivessem sido assediados com propostas miraculosas e tal, de que o Brexit era o melhor caminho, o resultado não teria sido esse. E a própria primeira eleição do Donald Trump também, a mesma empresa, não vou citar o nome da empresa aqui, mas houve uma venda de banco de dados absurdo e os jovens eleitores que não estavam nem aí com as eleições acabaram sendo motivados para votar e o Donald Trump ganhou a eleição. Então, esses fatos chamaram a atenção da comunidade europeia, que criou um acordo entre todos os países da comunidade para que todos adotassem legislação segura de tratamento de dados. Ou seja, eu só vou tratar os dados se eu tiver para atender uma finalidade. Eu não posso vender um sapato para o Vili, pegar os dados do cadastro dele e passar para minha esposa que vende outro produto, Avon, por exemplo, que vai incomodar a esposa do Vili. Isso não pode, a lei proíbe esse tipo de comportamento. E para as empresas, elas têm que entender que todos os dados que elas coletam são para atender um objetivo, uma finalidade e uma necessidade. E não pode mais guardar aqueles dados para o resto da vida. Eu estou me alongando aqui no assunto LGPD porque é um assunto que norteia todos os fatos de vazamento de dados, né? Hoje,
eu tenho um exemplo bem simples assim. Você vai num posto de gasolina abastecer o teu carro. Se você ainda usa cartão, a pessoa pode até pedir o teu cartão para passar na maquininha. Então, presta atenção, você tem uma câmera em cima do caixa. Você passa o cartão, a pessoa faz assim, a câmera filmou frente e verso. Daí ela pergunta, o senhor quer CPF na nota? Quero. Ela pegou tem todos os tudo. seus dados. Frente e verso do cartão, o CPF e o código de segurança. Então, existe assim uma preocupação muito grande com relação ao que os jovens, as gerações mais jovens que conhecem tecnologia podem auxiliar os mais velhos e o que os mais velhos podem, em troca, informar os mais jovens que aquele excesso de exposição em redes sociais, partiu férias, volto daqui 30 dias. E daí? Todo mundo que te acompanha nas redes sociais sabe que a tua casa está vazia. Sabe? Então, assim, são detalhes, parecem bobos, mas no dia a dia são as portas abertas que a gente vai deixando. Você deu esse exemplo que ele é muito importante, porque nós cometemos esse erro mesmo, vamos dizer assim, que é um erro de você ir no posto e mostrar. Quando isso acontecer, para quem está nos acompanhando, o que nós devemos fazer para quem está em casa? Qual que é o caminho? E se isso acontecer, esse vazamento, qual penalidade, o que a gente tem que fazer para se socorrer? Isso. Hoje, João, existe uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Todo o comércio precisa estar em conformidade com essa lei. Lei Geral de Proteção de Dados. 70% do pequeno comércio não está preocupado com isso. O dentista tinha que estar preocupado com isso, o psicólogo tinha que estar, porque ele tem dados pessoais sensíveis, até de um remédio, de um tratamento, de um problema de saúde mais sério. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não tem a estrutura suficiente para atender todas essas reivindicações, mas você tem, como titular de dados, total direito de ir nesse posto de gasolina, vamos continuar no exemplo do posto de gasolina, e exigir que ele comprove que aqueles dados seus não foram compartilhados. O que vai acontecer? Quase que certeza absoluta. O posto não vai ter como comprovar que não vazaram, porque ele não tem mecanismos, não adotou medida, não tem política, não tem orientação, não deu treinamento para os funcionários, nada. Ele vai ser penalizado. Nós já tivemos um caso de uma penalização de uma empresa que era de propaganda, mandou propaganda para um monte de titulares e recebeu uma multa simbólica de 10 ou 20 mil reais para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados dizer para o mercado, olha, estamos ativos, estamos começando a aplicar sanções. Nós já tivemos sanções absurdas com o Facebook, todo o grupo Meta já ganhou sanções, o próprio Serasa já recebeu sanções. A autoridade está se estruturando, está virando agência, inclusive nesse momento deixa de ser autoridade e passa a ser agência, para ter um corpo de profissionais que possa, em todos os estados, atender essas reivindicações, nas áreas mais sensíveis. Hospitais, clínicas, educação, que tem muito envolvimento de crianças e adolescentes. O próprio ECA, já tem o ECA virtual hoje, o EECA, que é um estatuto já atualizado com os perigos da internet. No sábado, agora, eu vou dar uma palestra no Grupo Sagrado para os pais, orientando os pais a monitorar o uso excessivo de redes sociais dos filhos e de celular, porque está um absurdo, né? Tem meninos e meninas de 11, 12 anos se expondo fisicamente, moralmente em redes sociais. Quando eles forem procurar emprego, como nós já passamos essas fases, eles vão ter problemas, né? O adolescente inconsequente vai ter problema no futuro. E não estão sendo orientados em casa, porque até os pais não sabem disso. Se você vê verdadeiros absurdos de adolescentes, né? As meninas, os rapazes, e jogando com a sensualidade, e sem pensar nisso, essa imagem vai ficar lá, vai ser vista por muita gente, e na hora que eu precisar desse espaço no mercado de trabalho, aquilo depõe contra mim. Totalmente. É o teu histórico, né? Hoje, qualquer empresa que se candidate ao emprego, o que a pessoa do RH faz primeiro? Vai olhar o histórico dele nas redes sociais. Ali está o veto. Ali está o veto. Então, se ele é um rapaz que aparece toda hora com um copo na mão, fazendo folia, pô, esse cara é um fanfarrão.
Ou se é uma moça que está lá com decote, mini saia, se expondo e tal, pô, não combina, não condiz com o nosso ambiente de trabalho. Você veja como é complicado isso. Às vezes os pais acham, João, que é bonitinho. Nossa, menina, minha filha é linda, meu filho é lindo, é atleta, vamos expor as imagens, né? Desde nenê. O nenê nasceu, eu já estou filmando no berçário, né? Mas vamos lá. Como que as empresas e o comércio, como que elas devem se organizar para cumprir a lei? Vamos lá. Primeiro que o brasileiro precisa aprender a ler a lei, né? O desconhecimento da lei é inexcusável. Essa é uma frase forte no mundo jurídico. Não adianta eu dizer que eu não sabia que não podia matar. Eu sei que não pode matar. Eu sei que eu não posso me expor demais. Todo mundo sabe disso, mas eu me exponho. E eu sei que eu não posso pegar os dados do João, que veio aqui, me deu o cartão. O João, na entrada, me deu o cartão. Eu vou pegar esse cartão e vou passar para os meus amigos que vendem carro, para começarem a te incomodar. O ser humano, o cidadão brasileiro precisa aprender o que é privacidade. Então, as empresas hoje estão investindo pesadamente, e eu sou um dos que mais insisto nisso, em treinamento, conscientização. Você tem que criar a cultura da privacidade. Eu vou dar um exemplo bem bobo assim. A pessoa é responsável pela área de faturamento da empresa. Ele levanta para tomar café e deixa todos os papéis em cima da mesa. Política de mesa limpa. Quem é que ouve falar sobre isso, né? Ah, eu mandei imprimir, mas tocou o telefone, atendi o Vila e esqueci que eu mandei imprimir a lista de salário de todos os funcionários da empresa. Está lá na impressora. Então, essa conscientização a gente precisa trabalhar todos os dias. Quando a gente faz um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem alguns aspectos bem interessantes. O aviso de privacidade que consta no site de todas as empresas, ou pelo menos todas as empresas deveriam ter, como a Band tem, eu já vi que tem lá um aviso de privacidade dizendo assim, quando você navega no meu site, os dados que eu coleto, os cookies comerciais ou não que eu coleto, são esses com quais finalidades? A Lei Geral exige que a empresa esteja em conformidade. Então, o primeiro cartão de visita é assim, eu não posso dizer que estou sem estar, né? Dizer que sou sem ser. Né? Então, assim, se eu tenho uma política de privacidade dizendo que os meus colaboradores estão sendo treinados, que existe um aviso de privacidade, que você, usuário, vai estar com seus dados protegidos, é o início. E o treinamento é conscientização todos os dias. Hoje, Vili e João, quando uma empresa está prospectando novos clientes no mercado, as empresas já que querem contratar, por exemplo, o meu escritório de advocacia, eles vão me mandar um questionário, essas grandes empresas de consultoria, perguntando se eu tenho uma política de backup, se eu tenho uma política de segurança da informação, se eu treinei os meus colaboradores. Eu atendo um hospital grande aqui em Curitiba, sem citar o nome, que ele está sendo namorado por uma grande indústria de automóveis aqui também da cidade, que quer ser cliente desse hospital. Mandou um questionário para esse hospital perguntando, vocês têm política de privacidade? Vocês deram treinamento sobre privacidade de dados para os funcionários? Aí o hospital respondeu sim, comprove. Mandou fotografia, certificado e a provinha que comprovou que não só assistiu, como assimilou o conteúdo. Então, a gente ficaria meia hora falando em ações que as empresas poderiam adotar, mas se você começar com a criação da cultura, tendo o apoio da alta direção, o up-down, né? O presidente da empresa está pedindo para a gente seguir a legislação, esse é um excelente passo. Nós temos um intervalo, estamos falando aqui sobre a segurança digital, assunto muito importante e vale para empresas, para as pessoas, como você viu na conversa, inclusive para os filhos, para os adolescentes, quanta coisa que a gente não sabe e que deveria entender para evitar problemas depois. Já voltamos. O risco de ter prejuízos na internet é o nosso assunto hoje. Nosso convidado é advogado e administrador Hélio Augusto Abreu, especialista em direito digital. O grande pavor das pessoas é o dinheiro desaparecer de repente. E do que nós estamos entendendo, isso pode acontecer realmente. E há, pelo menos, alguns caminhos para indicar que dariam, né, parte da proteção, porque proteção total está difícil.
A proteção total, Vili, está difícil, mesmo porque os bancos, respeitando até a legislação de FEBRABAN e tudo, eles se equipam de uma forma tal que a clonagem de cartão começa a ficar mais dificultada, né? Você tem lá, além do cartão, você tem o leitor lá de código de barra, você tem a senha para entrar no site, daí você tem a senha para sacar, você tem um duplo fator de proteção, mas mesmo assim o que acontece? E eu recebo isso quase que semanalmente. Sempre alguma ligação, normalmente é final de expediente, porque daí não dá tempo de você entrar em contato com a tua agência, mas normalmente, e isso acontece com todos os bancos, eu não posso dizer assim, determinado banco é o mais perigoso. Não, na realidade, a bandidagem sabe mexer com todos os usuários de todos os bancos. Então, de repente, você está lá numa quinta-feira, uma sexta-feira, às 6 horas da tarde, e recebe uma ligação e diz, olha, Vili, estão tentando fazer uma compra aqui de R$3.000 no teu cartão. Qual é a reação do Vili? Pô, sexta-feira, estou cansado, estou na minha casa, preocupado com o meu dinheiro. Não, mas o que eu posso fazer? Não, o senhor tem que abrir o seu aplicativo e digitar o código tal. Na hora que você digita esse código tal, ele já está clonando o teu telefone. Então, ele está enxergando a tua tela. Na hora que ele disser assim, entre na tua conta e dá uma conferida para ver se esse valor foi realmente debitado ou não. Aí você está no celular, ele está vendo a tua tela. Então é um negócio assim absurdo. Supera toda possibilidade de bloqueio do banco. O banco usa de todas as tecnologias, só que a bandidagem é mais esperta. A gente sempre está criando leis para corrigir problemas, né? Nós temos o Marco Civil da Internet que foi elaborada e entrou em vigor exatamente para proteger o cidadão dos provedores, das regras para os provedores e tudo. A Lei Geral de Proteção de Dados veio também proteger. E nós tivemos a Lei de Crimes Eletrônicos. Por que ela aconteceu? Vocês vão lembrar. Carolina Dickmann mandou arrumar um computador dela e dentro do computador dela tinham fotos íntimas dela. O técnico, a pessoa, o estelionatário entrou em contato pedindo um valor. E ela constituiu advogado e tudo, e pelo fato dela ser uma figura pública, criou-se a necessidade de editar uma nova lei de crimes eletrônicos, onde se eu entrar no tablet do Vili sem autorização do Vili, eu já estou cometendo um crime. Se eu entrar e gerar prejuízo para o Vili, a dosimetria da pena vai sendo aumentada. Antes não existia isso. E essa lei, inclusive, protege essas questões de clonagem de banco. Mas, Vili, uma das maneiras dos bancos ressarcirem os valores é você realmente ir atrás dos seus direitos, né? Comprovar que realmente não teve culpa, comprovar que recebeu uma ligação e, na maioria das vezes, usar o caminho do Reclame Aqui, que é um site que funciona. Nenhuma empresa gostaria de estar tendo o seu nome lá citado como uma empresa que não resolve os problemas levantados. Eu tenho inúmeros casos de que deu certo. O banco não quer ser citado e, às vezes, aquele ressarcimento de 20 mil, 100 mil, cobre aquele problema e inibe outros que poderiam vir. Nós tivemos um caso recente de um colega, aqui até que trabalha conosco aqui na empresa, de que ele recebeu a ligação, o golpista conversando com ele e ele, imediatamente, ele correu até a sua agência. Comunicou a gerente. A gente falou assim, não, fique tranquilo que isso é um golpe, né? Eles falaram, não, tudo bem. O golpe, eu entendi o golpe, só que vocês precisam saber o seguinte, o telefone que eu estou recebendo é da agência, então é daqui de dentro que estão me ligando ou o telefone daqui que foi clonado. Nesses casos, como que proceder? Notificar o banco, gerar provas. A gente precisa aprender que quanto mais evidências nós tivermos, João, melhor para a nossa defesa. Vocês já ouviram falar em ata notarial? Você vai num cartório de registro de notas e
apresenta para o notário que tem fé pública todas as provas. Ele vai fazer esse relatório e isso vai gerar uma prova robusta no processo judicial. O problema, João, é que as pessoas não têm vontade de fazer isso, têm preguiça de procurar os seus direitos. E às vezes vergonha. E tem vergonha de achar que caiu num golpe. Eu não comentaria com o meu amigo de clube ou de sociedade ou vizinho, caí num golpe, vi ele de 100 mil reais. Morro de vergonha de dizer isso, ainda mais se eu sou especialista em direito digital. Mas no teu escritório, há casos que as pessoas chegam e falam, doutor, olha, Em sala fechada. Em sala fechada, aconteceu. Aconteceu. Eu tive um caso recente de um amigo, grande amigo meu, de todos os dias, que numa sexta-feira ele recebeu uma ligação dizendo que alguém estava tentando fazer uma compra, ele caiu na conversa, a esposa estava lá preparando provavelmente o jantar, ele estava preparando o seu drink, sexta-feira, cansado, sem dar muita atenção para a conversa, mas continuou. E a pessoa foi levando ele no papo, ele não entrou em detalhes comigo, mas eu imagino que a conversa deva ter sido bem longa e bem em nível de detalhes. Bem, resultado, quando ele percebeu, ele entrou na conta corrente e tinha sumido 100 e poucos mil reais. Era numa conta corrente que ele usava como poupança. Ele movimentava em torno de 2 mil reais por mês quando movimentava. Bem, vamos lá, tem dois aspectos. O banco não poderia permitir uma movimentação nessa quantidade. Concorda comigo? Se eu tenho uma conta corrente que eu uso 2 mil reais por mês, eu tenho um histórico. Eu não posso, de repente, num momento qualquer, passar para 130, 120 mil reais. O banco tem que bloquear, entrar em contato comigo ou bloquear realmente cartão, acesso e tudo, e deixar só na segunda-feira resolver isso. Porque é um gatilho de segurança. Então não adianta o banco dizer assim, eu te dei um cartão com senha, te dei um monte de fator, mas eu não analiso o teu histórico. Essa é uma grande falha. Quais são os grandes cuidados que nós deveríamos aprender, porque as coisas vão acontecendo muito rapidamente, grandes mudanças, e as pessoas vão caindo nesses golpes. A princípio, teria uma pequena lista de medidas, de atitudes para evitar isso? Sim, sim. Vamos lá. Bem, primeiro, se expor cada vez menos, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem um termo lá da autodeterminação informativa. Você tem que pôr na tua cabeça exatamente por que você precisa expor e o que você precisa expor. Então, assim, se o meu celular me dá condições de eu ter 2 senhas multifator de segurança, eu vou implementar. Ah, mas eu sou um cara de X idade e eu não sei mexer em tecnologia. Chama o filho, chama o vizinho que é mais novo e pede uma aula. Ou assiste a aula. Né? Quantas aulas tem hoje no mundo virtual? Se você jogar no Google lá, como proteger meu celular, tem um monte de dicas boas. Né? A mesma coisa, exposição. Mas dá para confiar? É sempre bom você pegar um parâmetro, assim, 5, 6 consultas para chegar num nível... É como o médico, né? Não adianta você sair desesperado com o diagnóstico do médico, você tem que consultar mais de um. Então é sempre bom consultar pessoas. Todo mundo conhece pessoas que mexem com tecnologia. Então é sempre bom estar próximo deles. Nós que somos sessentões, a gente tem que estar próximo da turma dos 30 anos que sabe mexer em tecnologia. O que falta para eles é noção do perigo que nós temos. Então essa soma de experiências do mais velho com o mais novo, o que entende tecnologia e aquele que sabe que a conduta pode ser prejudicada, seria o ideal. É que houve um avanço tão rápido que parece que a criminalidade se especializou muito mais do que qualquer cidadão, até mesmo profissionais. É impressionante como tem esses golpes que partem, inclusive, dos presídios. Essas pessoas aprenderam realmente. Eles têm mais tempo para pensar, né, Vini? Para se preparar. E boletos e tudo, né? Quantos boletos? Você pega hoje um boleto, a pessoa mal intencionada copia aquele boleto, manda lá um nome um pouco diferente, não é Band TV, coloca lá Band TV e você ali na correria, pô, estou devendo mesmo, vou lá, pago e morreu o assunto. Depois que você descobre, opa, eu tinha um pagamento já programado, por que eu paguei outra vez?
Tem muita gente que... E é fácil isso, né, João? Porque se deu certo com um, ele pega um universo de 20 mil pessoas, se 10% desses 20 mil caírem no golpe, é um baita de um lucro. Né? Nós, trabalhando todo dia, não chegamos nesse lucro. 3 minutos, João. Quais as tendências da cibersegurança para o futuro? Novas leis estão sendo criadas, João, exatamente para proteger cada vez mais o cidadão. Então, é um conjunto de leis que analisa todo o comportamento de todos os crimes que estão acontecendo no mundo inteiro, com foco cada vez mais forte em privacidade, com foco muito mais voltado aos direitos do titular. Só que o titular precisa saber disso e precisa saber valer isso. Então, eu já questionei numa farmácia, por que você quer meu CPF? E o cara ficou sem jeito, porque todo mundo pede. Todo mundo fornece, mas eu não quero fornecer, eu estou comprando uma pasta de dente. Não quero fornecer. Você vai me dar desconto? Eu posso lhe dar desconto, então me dá o desconto sem o CPF. Por que é? Por que dessa moeda de troca? Né? Então, assim, legislação robusta, cumprimento da legislação, aplicação de sanções, porque não adianta eu ter uma legislação robusta e todo mundo continuar aprontando e sem ser penalizado. Né? Nós temos ainda 1 minuto e meio. Bons livros que seriam recomendáveis. Existe ou a pessoa deve procurar? Por que tipo de título para resolver? Pelo menos para aprender. Existe. Eu, inclusive, sou coautor de um livro de crimes cibernéticos, mas não vamos chegar no crime. Eu acho assim, existem vários livros hoje que tratam sobre direitos dos titulares de dados. Títulos sobre privacidade de dados, direitos sobre titulares de dados, a própria livro sobre Lei Geral de Proteção de Dados, o ECA, o ECA virtual agora, que vale a pena consultar, e tudo que diz respeito à segurança da informação, Vini. Tem vários livros hoje à disposição, tanto e-book quanto como papel. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Olha, foi muito útil aqui a sua explicação. Nós conversamos com o advogado e administrador Hélio Augusto Abreu, especialista em direito digital, dando para você informações importantes para defender o seu dinheiro, porque a criminalidade está por aí. Muito obrigado por sua audiência.